Olá, meu amigo e amiga. Você certamente já deve ter ouvido uma frase que diz que você é responsável por aquele a quem cativas, que vem da obra francesa O Pequeno Príncipe, que teria uma tradução diferente, que diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Olha, eu estou dizendo isso aqui para vocês porque a obrigação minha, depois de ter criado o nosso portal, esse espaço em que nós conversamos todos os dias, é de dizer a verdade para você, de fazer as análises com base na realidade, as coisas que nós estamos vendo, as coisas que estão acontecendo, e mais do que isso, às vezes revelar coisas que as pessoas não estão vendo, ou informações ou percepções da realidade que são diferentes das que de fato existem. E hoje eu vou conversar com vocês sobre novas pesquisas que estão saindo, sobre a avaliação do governo Lula, sobre aquilo que está acontecendo no plano político, plano eleitoral, para que isso oriente passos da gente aqui nas redes sociais e jogue a gente com mais firmeza naquilo que eu tenho brincado com os meus amigos youtubers por todos os lados, que é a nossa missão de resgatar o presidente da República do cerco em que ele se encontra hoje, que está fazendo com que esse resultado dessas pesquisas se apresentem hoje. Não adianta a gente questionar a pesquisa, dizer que elas não existem, porque, olha, gente, vamos levar em consideração que elas existam e elas estejam dentro de uma realidade. Depois, essa realidade se confirma. O que nós vamos dizer? Vamos ficar lamentando? Então não temos tempo para ficar lamentando, né? Nós temos que arregaçar as mangas e ir para o combate e salvar, né? Resgatar o soldado Ryan, no caso, resgatar o presidente Lula desse cerco que ele se encontra, mesmo que ele não acredite, mesmo que ele não queira, porque nós não estamos mais aqui no Brasil lutando por uma eleição corriqueira, num processo democrático tranquilo. Não, porque o risco de nós perdermos essas eleições aqui em 2026 é perdermos o Brasil, sabe Deus lá por quanto tempo, porque se essa gente golpista, depois de tudo que eles fizeram, depois dos erros que eles cometeram, as lições que eles aprenderam, ora, certamente eles não vão querer repetir algumas falhas num processo de jogar o nosso país num abismo, de fazer com que eles estão fazendo, por exemplo, em algumas nações, Israel, Estados Unidos, Argentina, agredindo outras nações, jogando o Brasil num conflito cujos efeitos vão ser sentidos aqui nas próximas semanas, como a gente ainda não se deu conta, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui as últimas atualizações de situações desse mundo paralelo do bolsonarismo, que eles estão extremamente tristes e decepcionados, revoltados com a prisão domiciliar de Bolsonaro, porque eles acordaram que não é uma prisão passageira, não, essa domiciliar. Ela vai acabar e a criatura vai voltar para a papuda. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você venha aqui para o nosso portal, venha experimentar aqui, discutir com a gente, mandar os seus comentários, dar joinha nos nossos vídeos, enfim, se puder, venha também vindo aqui para o nosso clube de membros, o nosso canal de cortes, que são formas de você ajudar mais pessoas a, pelo menos, terem uma reflexão crítica de algumas coisas que acontecem à nossa frente. Eu não quero jamais que as pessoas concordem integralmente aqui com o nosso portal, mas se você parar para pensar, a missão já estará sendo cumprida, né? Então você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Olha, quero agradecer a vocês todos que estão mandando centenas, milhares de mensagens aqui para o nosso portal. E ontem, né, quando eu recebi essa premiação aqui, ó, você pode ver, eu estou caminhando aqui, ali na minha frente está o padre Júlio Lancelotti, que foi premiado também. Atrás mais à frente está o Reinaldo Azevedo. Enfim, tinha muita gente super conhecida nas redes sociais. Aliás, as pessoas mais influentes, né, nas mídias digitais aqui no Brasil estavam lá. Então, enfim, isso me trouxe cada vez mais essa ideia, ou me traz cada vez mais essa ideia da minha responsabilidade que eu tenho aqui para tratar com vocês dos assuntos que eu trato todos os dias, né? Bom, vamos aqui algumas questões de fora para dentro antes de a gente chegar aqui em pesquisas eleitorais. Esse aqui é um intelectual norte-americano, professor Richard Wolff. Ele está fazendo um alerta para os americanos que serve para nós aqui. A situação para eles lá começou a ficar economicamente numa situação, num abismo que está difícil do Donald Trump, com todas as mentiras que conta, todas as ações que faz, ele conseguir reverter. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Acho que dá para pegar aqui, tem a legenda em inglês, né? Vamos lá, fala, professor. Acho que é mais para ler do que para escutar, né? Vamos lá.
fuel. You've seen that at the gas station. Diesel is the basic fuel used by trucks. And in case you didn't know, diesel fuel has gone up from roughly $3.50 a gallon before the war on Iran to $5.50 dollars per gallon as I'm talking to you. Wow. You know what that means? Every truckload that brings, bananas to your supermarket. Bom, ele está falando, gente, como o diesel subiu lá nos Estados Unidos e que para o cidadão americano, de uma forma muito instantânea, não foi percebido ainda. Porque o diesel subiu muito mais do que a gasolina. A gasolina subiu 22%, 23% nos Estados Unidos em média. Como eles não têm uma prevalência de transporte público com outras partes do mundo, o transporte lá basicamente é feito por automóveis, e automóveis que bebem muito, então o cidadão americano ele começou a sentir um preço adicional nas suas contas, segundo Richard Wolff, de um povo que já está vivendo no limite, não tem sobra de dinheiro para o norte-americano. Eles estão vivendo uma crise muito grande, então pagar mais, isso aí estressa mais, deixa as pessoas mais irritadas. Agora, o pior ainda está por vir lá, porque o diesel, que alimenta toda a frota de caminhões, subiu muito mais. Isso já vai começar nas próximas semanas a ser repassado para os consumidores norte-americanos. Ou seja, a inflação lá vai subir bastante e Donald Trump, que está nessa loucura total, nessa psicopatia, sendo comandado ali pelo grupo de Benjamin Netanyahu, enfim, a situação vai ficar muito complicada. Não adianta ele fazer bravata para um lado e para o outro, não, que a coisa nos Estados Unidos está ficando muito estressante. Bom, aqui no Brasil, pessoas têm comentado aqui a prisão domiciliar do Bolsonaro, né? Uma delas foi o Sérgio Moro. Eu acho que está aqui, o áudio está baixo, gente, mas eu acho que vai dar para pegar aqui. Vamos ver aqui. O que Moro anda falando sobre... Deixa eu só arrumar esse som aqui, gente, porque dá para escutar melhor, né? Porque senão não adianta aqui eu ficar só falando por conta própria e não ver aqui que o Moro está dizendo. Vamos ver aqui. Opa, acho que agora vai. Eu colado aqui, bom, ajustando o microfone, que vai dar certo aqui. 1, 2, 3 e pronto, agora foi. Vamos lá, fala, seu Moro. 1, 2, 3 e... Alta do hospital vai poder se recuperar em casa. Agora, essa domiciliar temporária, sinceramente, o temporário aí não se justifica. É claro que a prisão domiciliar é sempre algo que pode ser revisto com o restabelecimento da saúde, mas é muito incomum ser concedido prisão domiciliar temporária. Eu, particularmente, nunca ouvi essa expressão. Melhor teria feito o ministro se concedesse a prisão domiciliar, sem prejuízo de rever lá adiante. Espero que não seja revisto a concessão desse benefício. O senhor ex-juiz Sérgio Moro, ele nunca foi considerado nos meios acadêmicos uma pessoa muito capaz, né? Bem capacitada, vamos falar a verdade aqui. Se a gente fosse chamar numa conversa de boteco, a gente diria assim, como é burrinho o senhor Sérgio Moro, hein? Como é um jeguinho o senhor Sérgio Moro, né? Aliás, tem outros jeguinhos lá também, perto dele, né? Quando ele diz assim que ele não conhecia, né, não sabia, enfim, é coisa complicada, né? Se ele tivesse passado os olhos na Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, ele chegaria lá no artigo 117, ele tiraria as dúvidas dele. Ele veria até que o ministro Alexandre de Moraes está sendo muito condescendente, porque a lei penal ela não prevê a concessão de prisão domiciliar para quem está cumprindo prisão no regime fechado. Ela prevê para quem está num outro regime, no regime aberto, como está aqui no artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenada a maior de 70 anos, condenada cometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. A faculdade, a forma, né, com que o ministro Alexandre de Moraes interpretou a possibilidade de jogar o Bolsonaro numa prisão domiciliar foi uma interpretação bastante benévola, bastante favorável. E ela não poderia ser uma interpretação sem nenhum tipo de amparo na lei. Então, o ministro ele concedeu a prisão domiciliar enquanto durar
a doença, a recuperação de Bolsonaro, que segundo os médicos pode ir de 45 a 90 dias. Então, quando ele estiver saradinho, ele sai da prisão domiciliar e volta para a Papuda. Vocês entenderam, meus amigos, minhas amigas? Então, essa gente já começou a perceber que o buraco é mais embaixo e que a figura do inelegível vai entrar pelo cano. Aqui a gente teve várias notícias já dessa gente agora que está se tocando do que aconteceu, né? Como eu disse para vocês, eles não teriam nada para comemorar, não. Defesa de Bolsonaro reclama de prazo imposto por Moraes para domiciliar. Aí o Flávio reclamando, né? Flávio diz que não podia ver uma flor, Bolsonaro não poderia ver uma flor, né? Na prisão. Nossa, dá um vasinho para ele, né? Para ele ver uma plantinha lá, né? Dar uma fotografia, enfim. Flávio diz que Bolsonaro não podia ver uma flor na prisão e chama domiciliar de 90 dias de exótica. Então eles estão espumando por todos os lados. Bom, e aí isso tudo está dentro de um contexto pré-eleitoral aqui no Brasil. O presidente Lula, hoje ele foi inaugurar a instalação de uma fábrica em parceria da China com o Brasil. E lá pelas tantas ele falou que o Tarcísio de Freitas não foi à cerimônia. Que não tá utilizava o programa Luz para Todos, ele inventava um programa dele. Inventava. Eu nunca me preocupei, a coisa que eu ficava triste era a leviandade de não ser honesto. Não precisava falar bem do governo, era só dizer, aqui em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, no Casa Paulista, que o governador inaugura, ele inaugura só o conjunto habitacional nosso. Só o conjunto habitacional nosso. Ao invés dele falar, olha, essa casa aqui é do Minha Casa Minha Vida, é construída pelo governo federal, eles colocaram 155 mil reais, eu coloquei 20 mil reais. Era só falar. E depois pode falar mal de mim à vontade. Depois pode falar, não tem problema nenhum. Mas só conte a verdade. O governo federal, no Casa Paulista, coloca 155 mil reais e eu só coloco 20. Aí pode me xingar à vontade. Pode me xingar. Mas eu só quero que conte a verdade. Então, o Lula, porque este ano, ele está a gente vai mostrar que as verdades não estão chegando. Mas por que não estão chegando? Não é o Tarcísio que tem que fazer campanha, explicar a verdade. Quem tem que fazer isso é o governo, é o presidente da República, como líder político, um líder que exerce uma pedagogia, que explica para a sociedade as coisas que estão acontecendo. Isso acontece em qualquer parte do mundo, gente. Alguém que recebe o voto de uma pessoa, o voto de uma sociedade, as pessoas querem saber se as coisas estão acontecendo. Elas querem uma prestação de contas. Isso, infelizmente, não foi percebido ainda por esse governo desde lá de trás. Por isso que eu tenho falado aqui com vocês de uma forma cada vez mais incisiva, porque é obrigação minha levantar essa bandeira e segurar essa bandeira e ir para cima. Porque o resultado, gente, eu não quero ser o mensageiro do caos, né? A gente tem que ser muito realista, mas as pesquisas não estão me surpreendendo nadinha. A aprovação do presidente Lula, segundo essas pesquisas aqui, você pode não acreditar nelas, tá? Mas são as pesquisas que estão sendo divulgadas e elas exercem um efeito no eleitor no final da história. Essa aqui está dizendo, aprovação do presidente Lula do Atlas Bloomberg, ela saltou a desaprovação de 52 para 53,5 e a aprovação caiu de 47 para 45,9. E essa aqui é que saiu também agora, no Poder 360. Né, que está também na mesma sintonia. Né? E aí é o seguinte, gente, o que está acontecendo? Desaprovação de Lula vai a 61%, a maior em 2 anos. Pesquisa Poder Data mostra que esse é o maior percentual já registrado. Olha só, dá uma olhadinha aqui no gráfico. A pesquisa anterior, ela que foi feita em janeiro, ela dava aqui, para o final de janeiro, ela dava a desaprovação em 57%. Aí subiu agora para 61%. Aqui, ó, dá uma olhadinha no gráfico aqui. Ó. Então, gente, para a gente ficar assistindo isso? Eu já comentei aqui com vocês. Se não mudar essa situação lá no governo, tudo nessa filosofia de tratar a comunicação, tudo vai ficar difícil para a gente, nós vamos ter muitas dificuldades, e que é uma coisa absurda a gente ter o governo que está em exercício e estarmos fazendo campanha como se a gente estivesse na oposição, ou seja, sem ferramenta nenhuma, sem nada para apresentar, sem obra nenhuma para apresentar. É uma coisa, gente, que, olha, espero que todos os meus amigos aqui nas redes sociais, que o governo, todo mundo comece a se mobilizar mais
para a gente conseguir aproximar o presidente Lula das redes sociais, para que as verdades que ele está querendo que chegue até o povo brasileiro, cheguem, né? Enfim, muitas pessoas ficam chateadas comigo com as coisas que eu faço aqui, parece que eu estou fazendo crítica e tal, tal, tal. Eu estou fazendo crítica, mas vocês queriam o quê? Que eu vivesse aqui com vocês inventando um país de Alice? A gente vê sempre um mundo de flores, com tanto psicopata, tanto destruidor, tanto assassino, tanto genocida, cercando o nosso país, a política aqui no nosso país e fazendo tanto mal no mundo? Não dá, né, meu amigo, minha amiga? Eu quero que você saiba que se você concorda comigo, você não está sozinho. E tem milhões de brasileiros que concordam comigo, eu tenho certeza absoluta. Agora, a gente precisa fazer a nossa percepção da realidade chegar até o presidente Lula, porque ele não está sabendo o que está acontecendo com a percepção que nós temos e a percepção real que está chegando no cidadão na ponta da linha, né? Ou lá na base. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mande seu comentário se você discorda, se você concorda. Quero saber a tua opinião, tá legal? Um grande abraço. Tchau.